São 12 horas e 3 minutos. Túlio Lemos, uma decisão do ex-deputado federal Ney Lopes de Souza surpreendeu. Na manhã desta quarta-feira, ele anunciou que desistiu de disputar o Senado nas eleições de 2022. A informação foi confirmada pelo portal da 98 FM, pela assessoria do pré-candidato. Ele ainda deve se pronunciar nas próximas horas pelas redes sociais e também aí comunicando oficialmente a retirada da sua pré-candidatura. A gente está, inclusive, aguardando, a participação do ex-deputado Ney Lopes aqui no 12 em Ponto 98, falando aí dos motivos para essa desistência. Comenta-se nos bastidores já, Túlio Lemos, que o ex-deputado não estaria disposto a enfrentar uma campanha eleitoral pesada, puxada. Ele que perdeu recentemente o filho, posteriormente perdeu a mãe, pois é, e ele pensou melhor e decidiu não enfrentar essa batalha que é uma campanha eleitoral. São esses dois componentes principais, um componente emocional, pessoal, absolutamente privado da decisão de foro íntimo do ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ele perdeu o filho e a mãe em pouco tempo, e isso naturalmente que abala o emocional de qualquer ser humano. E perde também um outro componente, esse é o componente que acredito ter sido também muito importante para essa decisão de desistência de Ney Lopes, ir para uma campanha com esse emocional abalado, apesar de que a campanha estava servindo, ou a pré-campanha, para ele discutir, arejar a cabeça, relatar suas experiências como parlamentar, como figura importante da política do Rio Grande do Norte que foi, presidente do parlamento latino-americano, candidato a prefeito de Natal, que foi candidato a vice-governador, ou seja, era importante isso até para tentar amenizar essa dor pessoal, esse luto duplicado que estava cometido o deputado Ney Lopes de Souza. Porém, um outro componente também surgiu, que somente ele poderá dizer em que intensidade um ou outro foi superveniente ou foi mais importante. Já chegou o vídeo dele? Chegou agora uma nota. A gente acabou de receber um comunicado do ex-deputado Ney Lopes anunciando oficialmente a retirada da sua pré-candidatura. O ex-deputado diz o seguinte, abre aspas, dirijo aos amigos e amigas do Rio Grande do Norte. Dirijo-me às amigas e amigos do Rio Grande do Norte para comunicar-lhes que não serei candidato à vaga de senador nesta eleição de 2022. Acho-me emocionalmente enfraquecido pela perda em pouco tempo do meu filho e da minha mãe, o que se soma a circunstâncias eleitorais atípicas e notórias no estado. Tais fatos abalaram a vontade de ter coragem. Perdi a força e o estímulo de um filho dedicado, vocacionado e preparado para a vida pública. Não ouço mais as suas palavras de solidariedade, um sentimento essencial para quem está na luta política e que cada dia parece desaparecer. Como se não bastasse, a minha mãe partiu para a eternidade. A dor da saudade desses dois entes queridos atinge toda a família. Dar um passo para trás e não disputar a eleição não é recuar, regredir ou omitir-se. O erro está quando saímos e não seguimos outro caminho. Continuarei na vida privada em defesa da distribuição justa de oportunidades e redução das desigualdades sociais na linha da doutrina social da Igreja. Para isso, não é necessário ser esquerda ou direita. As doutrinas não têm rótulos. Elas têm conteúdo e compromisso intransigente com as liberdades e o Estado de Direito. Então ele agradece, conclui aqui, agradecendo ao Partido da Mulher Brasileira, presidido no RN de forma competente pela senhora Viviane Oliveira de Souza, e aí oficialmente agradece também aos familiares, amigos e amigas que estimularam e até encorajaram essa pré-candidatura. E aí realmente está oficializada a retirada da pré-candidatura de Ney Lopes de Souza ao Senado. Bom, então como eu estava falando, pesou, na verdade,
predominantemente o emocional do ex-deputado federal Ney Lopes de Souza para que ele desistisse das disputas. Na nota não faz referência ao que ele disse em entrevistas recentes de que a disputa estava desigual. O que é que ele considerava desigual? Desigual de chegar aqui a algum tipo de benefício da presidência da República e Rogério Marinho, sem ser mais ministro, sem ocupar nenhum cargo, está lá presente com o ministro, fazendo a média política, e isso, na opinião dele, estava produzindo essa desigualdade de posições diante do que ele, por exemplo, não poderia fazer nada de utilizar, como, por exemplo, Carlos Eduardo acompanhar a governadora Maria de Fátima Bezerra em algum tipo de evento que possa também ser positivo para a imagem dele. Então, Ney Lopes colocou essa situação de desigualdade do pleito, né? Mas perde, na verdade, a eleição 2022 perde com a saída de Ney, porque seria um debate de nível, e aliás, ele sai sem ter conseguido conquistar o desafio ao qual ele se propôs e levantou para os adversários. Propôs que todos os candidatos ao Senado participassem de um debate de alto nível para discutir o Rio Grande do Norte. Nenhum candidato aceitou participar desse debate, ou se aceitou, não tornou público essa aceitação, essa intenção de debater com Ney sobre o Rio Grande do Norte. Então, mas esse convite não foi um convite formal apontado, olha, convido aqui. Ele falava nas entrevistas que ele estava disposto a fazer, né? Você falava genericamente. Não, ele falou o desafio. Não marcou o dia, a hora, fez o convite. É porque quando você fala assim, ele desafiou. Não, calma aí. Quando você fala, ele desafiou e os outros não aceitaram, sim, parece que houve o convite e os outros negaram. Não, mas os outros tomaram conhecimento do desafio dele. Poderiam ter dito, assim como ele disse em entrevista. Eu acredito que todos os candidatos estão dispostos a debater, né? Eles poderiam ter dito também, olha, eu soube que Ney, lá na 98, desafiou os candidatos a senador para um debate. Eu vou participar desse debate. Diga dia e hora e local que eu estarei lá. Então não adianta você dizer que nos outros não foi um convite formal, afinal de contas, não é ele que vai formalizar para fazer o debate. Ele falou do convite para o debate e ninguém aceitou. Porque, na verdade... O convite para o debate, ele falou, correto. Agora, você dizer que ninguém aceitou, essa parte é que eu estou dizendo, que não existe. Quem foi que disse que aceitava, mas publicamente? Túlio Lemos, todos os candidatos estão dispostos a isso. Você está dizendo... Você está falando pelos candidatos. Os candidatos não falaram por si, mas você está falando que todos estão dispostos. Não, você está dizendo que eles não aceitaram. Você ouviu o Rafael Mota dizendo, não, eu não aceito ir para um debate com o Ney Lopes. Você ouviu o Carlos Eduardo dizendo, não, eu não aceito para um debate com o Ney Lopes. Não viu o contrário, de dizer que aceitava. Você ouviu o Rogério Marinho. A gente está falando aqui no sim. Não, você está dizendo que não eles foi negaram. dado. Se você está dizendo que eles negaram, era necessário também que eles tivessem feito a negativa, e eles não fizeram. Eles não fizeram a positiva. Eles não aceitaram. Eles não fizeram a positiva. Agora, dizer que eles não aceitaram também não é verdade. Não é verdade? Então me diga quem foi que aceitou esse debate. E quem foi que não aceitou? Quem foi que disse que não aceitaram? Todos que ficaram em silêncio não aceitaram. Sim. Não, aí a sua interpretação. O silêncio, normalmente a interpretação do silêncio é quem cala, consente. Aí a sua interpretação é outra. Quem cala e não responde é porque está negando. É porque o silêncio... a sua interpretação é distorcida. É porque esse quem cala e consente depende da situação. Quando é um posicionamento, uma indagação, é necessário ter uma resposta. Todos estavam esperando o momento oportuno para o debate. A campanha não começou ainda. Você virou porta-voz de todos os candidatos dizendo que eles aceitariam participar desse debate. Eu estou fazendo a leitura contrária da sua, porque você já está dizendo que todos negaram quando na verdade nenhum candidato se pronunciou. Pronto, agora está tudo tranquilo que o Ney não vai participar, então não vai ter debate nenhum. Acabou-se, pronto. É isso.